Oi pessoal, aqui é o Leandro Costa do canal Conservador RJ, fazendo essa live aqui meio que no improviso, mas porque é necessário diante de uma notícia aí. Na verdade eu vou comentar até duas coisas, mas uma notícia a respeito de uma denúncia feita em relação ao presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Eu vou chamar de ONG, que são dois grupos de advogados, mas são duas ONGs, a finalidade é a mesma. Que sob o manto, que na verdade a notícia fala que comissões, grupos de advogados, ONGs, denunciaram o presidente por genocídio dos povos indígenas. Parece piada, mas é verdade. O que acontece? Na verdade a notícia deveria ser ONGs ou grupos de esquerda, compostos por advogados, numa atitude desesperada por não ter mais aonde atacar o governo, inventam uma denúncia sob o manto dos direitos humanos, eu vou falar sobre isso, contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Eu espero que o tribunal sequer aceite uma denúncia tão ridícula a esse ponto. Até porque a base essencial da denúncia, pasmem, são os incêndios na Amazônia. Eles continuam batendo na mesma tecla. O desespero chegou a um ponto que eles estão falando de incêndio na Amazônia, daquela questão do embate contra a França. E olha que a França passou uma vergonha assim inédita, né? Eu acredito que seja uma vergonha inédita, embora a França é comum às vezes se envolver com situações vergonhosas, historicamente falando, mas dessa vez foi uma situação inédita. E esse grupo, uma dessas comissões, né, o tal de Comissão Arnes, ela encabeçada por um ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, governo que antecedeu Lula e que também colaborou para a escalada da violência no nosso país. Em que sentido eu digo colaborar? Nessa omissão que a esquerda tem com o narcotráfico. E esse grupo, encabeçado por esse advogado, que eu poderia até não usar um termo, mas eu não vou descer ao plano deles. O que acontece? Esse grupo, ele simplesmente oferece essa denúncia contra o presidente. E chega a ser patética, como eu falo, a queimada da Amazônia é como se tivesse o governo promovendo a queimada para matar o índio. Inclusive já foi comprovado aí que tem envolvimento até de ONG, né, de esquerda aí, ONG ambientalista nessa situação. Já está a polícia já investigando, prendendo nesse sentido. E essa denúncia tem como base isso. Os incêndios na Amazônia e genocídio de povo indígena. E o apoio do presidente ao agronegócio. Ou seja, se um presidente agora incentiva o agronegócio, se pega fogo numa floresta que é normal acontecer isso, inclusive foi comprovado que os índices são abaixo de inúmeros anos aí passados, e isso faz com que ele seja genocida na cabeça dessa gente. Na verdade, é como eu falei, grupo de aparelhamento da esquerda, são ONGs, o povo tem que ir contra esse grupo, não doe nada para um grupo desse, feche as portas quando alguém fala que é de um grupo desse, é um dever moral, é um dever como cidadão, porque isso é ridículo ter uma comissão fazendo um papel desse, ainda mais que aquela máxima, né? Alguns ainda insistem que o PSDB seja de direita, que é uma loucura, mas vamos lá. O PSDB, que é um partido de esquerda, um ex-ministro do Fernando Henrique fazendo esse papel, usando esse manto dos direitos humanos para atacar o governo. Vou usar o manto dos direitos humanos porque eu fui no site dessa Comissão Arnes e lá eles falam do caso Ágata, quando eles falam da questão da polícia matar negros e pobres. Assim, é algo que chega a ser... eu não vou usar um termo também não, porque também seria ofensivo. Mas é asqueroso ler aquela matéria. Porque eles fazem uma ilação de que o policial... E olha ali, na minha opinião, não importa de onde partiu o tiro, a culpa é do traficante. Isso aí eu posso explicar, quem quiser pedir uma explicação sobre isso, eu estou disposto a explicar. Já fiz um teste, já comprovei que a minha tese faz sentido. Fiz teste com juristas, inclusive. E nesse caso eu acho que é indiferente, a culpa é do traficante, diferente de onde partiu o tiro. Mas eles falam aqui em relação à bala perdida, mas enfim, a garota morreu dentro de um carro. Ninguém sabia se ela era branca, negra, menina, menino, adulto, criança. Ali foi um confronto e um tiro pegou nela. Ela é uma vítima, de qualquer maneira ela é uma vítima. Mas a cor dela não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. E o grupo faz esse tipo de ilação, ou seja, é irresponsável por natureza. É um grupo irresponsável.
E agora um grupo desse, irresponsável, sem moral nenhuma, vai fazer uma denúncia em tribunal internacional. Como eu falei, eu espero que o tribunal apenas dê uma risada desse grupo patético, que é isso que eles são. Podem ficar ofendidos, mas a ofensa não é pessoal, mas algo que é a atitude que o grupo está falando. Porque olha só, se você defende direitos humanos, se você é ONG que defende direito humano, a primeira coisa que você tem que brigar no nosso país é para acabar com o julgamento praticado por organização criminosa, o chamado Tribunal do Tráfico. É acabar com que as pessoas vão para o chamado micro-ondas. Você tem que lutar com organização criminosa. Ninguém viola mais direitos humanos do que organização criminosa tomando conta diária. Isso é a maior violação de direitos humanos. São eles que estão o tempo todo rasgando os direitos humanos. E isso a gente não vê esses grupos atacando. Não há um ataque em relação a isso daí. Pelo contrário, é a polícia que vai lá para matar o bandido, segundo eles, e mata negro pobre. O que ela não vai fazer? A polícia tem que entrar em qualquer lugar, ela tem que andar em qualquer rua. E quando há resistência, ela simplesmente se defende. E quem está no caminho acaba sendo morto porque o traficante ofereceu resistência. Ou o miliciano, ou qualquer que seja o bandido. Não importa. Se ele resiste à polícia, ele está impondo controle sobre a área. Ele só atira no policial que entra ali porque ele está impondo controle sobre a área. E se ele faz isso, ele é o culpado de tudo que acontece ali. Se você quer proteger direitos humanos, é contra ele que você tem que mover seus esforços. E não contra os policiais. Porque se o policial entrasse na comunidade da mesma forma que ele anda em qualquer lugar, ele não precisaria atirar. Ele não sai do batalhão atirando. A gente tem que parar de acreditar nesses papos furados, nesse tipo de conversinha da esquerda. O policial não sai do batalhão atirando. Ele não chega num shopping e atira de sacanagem. Ele, quando chega na comunidade, ele é recebido a tiro, sim. Os caras querem impor controle de território. E o cidadão que mora numa comunidade está sobre o jugo de marginais, a ponto de ser, inclusive, julgado, condenado e punido por eles, isso sim é uma violação de direitos humanos. E quanto a isso, ninguém quer fazer nada. Aí fica falando de genocídio de índio, genocídio de pobre. Ou seja, de uma hipocrisia gigante. E aí eu aproveito a oportunidade aí, para quem fica ainda defendendo pauta de esquerda, vejam o que fizeram com o Diego Hipólito só porque ele tirou foto com o Bolsonaro. Vejam o que estão fazendo com o cara que assumiu a Fundação Palmares. Desculpa o nome, eu não me lembro, mas tem uma atitude que é dele. Infelizmente, eu estava assistindo, né, um programa onde o apresentador, era um programa na Jovem Pan, onde o apresentador ele chega ao ridículo de dizer que um negro que está de frente de uma organização, se ele não concorda com as pautas progressistas, ou seja, se ele não concorda com as pautas da esquerda, ele não deveria estar ali. Que ele é praticamente, ele é subserviente ao branco. Ou seja, chamou com outras palavras de Capitão do Mato, sim. Quem chamou de Capitão do Mato pode ter ofendido diretamente, mas ele falou que o cara é subserviente ao branco, como se o cara não pudesse ter a visão dele, não pudesse ter a fé dele, a crença dele. Ou seja, ele não tem a ideologia dele. Se ele é contra a cota racial, ele tem motivo para ser. Não é porque ele é subserviente a branco, não. É uma opinião dele. Ele simplesmente é contra a cota racial, isso é um direito dele. E o cara tá ali suprimindo o direito do cara, porque sendo ele negro, ele tem que ser de esquerda. Isso não existe. Não é porque alguém é negro, é gay, é moleque, tem que ser de esquerda, não. Você tem que ter liberdade para escolher as suas posições políticas. E o absurdo é que o cara, ele fala isso com a maior naturalidade. E depois ele alega que não existe um globalismo, não existe um progressismo, que não existe isso é teoria da conspiração. Ou ele alega isso antes. Mas enfim, porque as palavras dele chegam a ser confusas. O que eu quero dizer aqui, que é o mais revoltante, essa denúncia patética de um grupo de esquerda, não vou chamar de grupo de direitos humanos, porque nós temos que tirar essa pecha de que direitos humanos é coisa de esquerda, não é. Pelo contrário, é o que eu falei, eles ignoram os milhares de mortes pelo crime organizado. Eles ignoram tudo isso. Mas aí quando a polícia mata alguém na favela, e eu digo, não entra na favela atirando o que quer, porque se fosse assim ela atiraria no bairro. Até porque o próprio bandido ele gosta de atirar em pessoas desarmadas, ele gosta de ser covarde. Ele é a favor do desarmamento. O bandido usa as armas de guerra, mas o bandido gosta de covardia, gosta de gente desarmada. Se o policial fosse tal qual covarde, se ele quisesse matar negros e pobres, ele simplesmente passaria por um negro pobre na rua e atirava. Ele não, ele vai na favela,
e é recebido a tiro por alguém que está tentando controlar aquele lugar, ou seja, alguém que não quer admitir que a lei, que os direitos humanos ali possam imperar, que é manter a sua própria lei. Pessoal, por enquanto é só isso daí, mas eu tive que gravar essa live porque é revoltante e nós temos que tratar esse tipo de gente como militante político e não como organização de direitos humanos. Vamos abrir os olhos, direitos humanos não são o que venderam pra gente esse tempo todo, são para todos. E ninguém pode ser julgado por um tribunal de exceção, ninguém pode ser julgado por quem não tem competência para fazê-lo. Vão combater tribunal do tráfico, vão combater micro-ondas, vão combater o fato de que o traficante toma conta de território, traficante, miliciano, quem quer que seja. Você tem que combater isso. É isso que tem que combater. Tem que combater esses governos que estão aparelhando o tráfico de droga. Quem sempre esteve de braço dado com as Farc, que inclusive lutaram para anistiar as Farc. Tá aí as Farc aí se desdobrando, porque como todo socialista, como todo mundo que é de esquerda, como disse muito bem o Olavo de Carvalho, trabalha com aquela dialética de trabalhar com um lado e outro. Aí ao mesmo tempo que virou um partido político, não abre mão da guerrilha armada. Pelo menos lá eles são um pouquinho mais sinceros do que o que acontece aqui no socialismo. Né? Porque nós temos a guerrilha armada, nós temos partido político. O difícil é, ninguém quer usar a mesma bandeira. Então eu termino por aqui. Vou acabar aqui, mas a minha grande revolta é que não podemos aceitar que direitos humanos sejam uma pauta dominada pela esquerda. A esquerda não pode falar como se fosse isso. E um abraço aí pro Arlen e pro Diego que estão assistindo o vídeo. Muito obrigado, vou parar por aqui.